Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura diária, onde nós nos comprometemos a ler a Bíblia toda em um ano. Eu sou Everton Alonso e você que está chegando agora e você ainda tem a chance de começar a leitura ainda esse ano. Então você pode voltar os vídeos na playlist e você vai encontrar as outras duas leituras que nós já fizemos. Antes de iniciarmos, eu quero convidar você para curtir e compartilhar. E se você tiver alguma dúvida sobre essa leitura de Gênesis 3, Esdras 3, Mateus 3 e Atos dos Apóstolos 3, você pode deixar fixado no comentário e nós iremos estar respondendo para você no momento oportuno durante o nosso plano de leitura anual. Nós vamos iniciar a nossa leitura hoje em Gênesis 3, iremos até Mateus no capítulo 3, retornaremos a Esdras no capítulo 3 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 3. Hoje, sobre Gênesis no capítulo 3, nós vamos estar falando sobre a queda do homem, como o homem caiu em pecado. Isso está relatado em Gênesis no capítulo 3, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e comi. Então o Senhor declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele o dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvido à mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi retirada, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua esposa. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se torna como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden,
para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Agora nós vamos até o livro de Mateus, no capítulo 3, onde nós faremos a leitura, onde João Batista começa a abrir o caminho para a vinda do Messias Jesus, aonde ele iria iniciar o seu ministério. Então nós vamos ler sobre a vinda desse homem que foi profetizado já no Velho Testamento sobre a voz que clamava no deserto. Diz assim, Mateus 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparam o caminho, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pele de camelo, e ele usava de um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham por onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz traz a pá em suas mãos e limpará a sua eira junto com o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem me agrada. Agora nós iremos fazer a leitura de Esdras, no capítulo 3. Essa leitura é sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém e também do altar que tinha sido derribado na época de Nabucodonosor, mas agora, com eles já estando de volta para fazer essa reconstrução, essa história narra a reconstrução, o início da reconstrução do altar e do templo. Esdras, no capítulo 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um homem só em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadade, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme que está escrito na lei de Moisés. Homem de Deus, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram as festas das cabanas, com os números determinados de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares e os sacrifícios da lua nova, e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como oferta voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor.
Então, eles deram os dinheiros aos pedreiros e aos carpinteiros, deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que, pelo mar, trouxesse do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do ano segundo, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Saltiel, Jesua, filho de Josadade, e o restante dos seus irmãos, e os sacerdotes, os levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram ao trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendente de Odadias, e os filhos de Enadade, e seus filhos e seus irmãos, todos esses levitas, uniram-se para supervisionar os trabalhos no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, o sacerdote com as suas vestes e as suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em voz alta, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som de gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido por grande distância. Agora nós iremos transportar para o último capítulo que nós iremos ler na data de hoje, que fica em Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, aonde nós vamos encontrar a pregação de Pedro e também a cura de um morador de rua aleijado, de um mendigo aleijado. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, começa dizendo assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no templo, ele pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com toda atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o, levantou-se imediatamente, e os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, o lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isso lhe é surpreendente? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar pelo nosso próprio poder e piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunha disso, pela fé no nome de Jesus Cristo. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados,
para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas, pois disse a Moisés: o Senhor levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouça-me em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado no meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-lo, convertendo a cada um de vocês das suas maldades. Muito obrigado pela sua companhia. Aguardo você para a leitura amanhã. E não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de comentar para que mais pessoas possam ser alcançadas através do poder transformador da palavra. E lembre-se, em 2024, eu e você iremos dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Que a graça do Senhor alcance a sua